Poxa vida, caiu. Vamos olhar aqui nas 3 de maio. Vamos lá, vamos para nossa tela livre. Caiu ali nosso começo. O que eu estava falando lá no começo é o seguinte. O assunto que eu vou falar, ele é bem complexo, e aí eu fiquei estudando esses dias aí para conseguir uma maneira mais simples possível de comunicar essa ideia, porque é uma ideia extremamente importante para nossa evolução, para a gente como humano. É uma ideia extremamente importante. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Vamos lá, vamos pensar um pouco. É o seguinte, a gente está falando de teologia, né? Deus, logia, estudo de Deus. Então, teologia não é estudar Deus, apesar de o título, né, de o tema falar isso, né, tipo, teologia, Deus, logia, estudo. Então, teologia não é o estudo de Deus. Teologia é o estudo da maneira de como se estudaram Deus. Entendeu? Então, no decorrer da história, as pessoas estudaram Deus, surgiu deuses. Então, no decorrer das histórias de vários povos, sempre houveram deuses. E aí, pessoas estudando esses deuses. Então, a teologia é estudar as maneiras que estudaram Deus. Porque Deus é cultural. Deus, ele é relacional. Deus, ele... Tá travando, né? Tá travando aí? Vamos lá. Deus, ele é relacional. Não existe Deus fora de relação. E a relação, ela acontece em uma comunidade, em uma comunhão. Uma relação acontece numa comunhão. Então não existe Deus fora das relações, impossível. Então, para Deus existir, precisa existir relação. Presta atenção. Não existe Deus fora das relações. Tá travando aqui. E agora, vê se ficou melhor aqui. Eu desliguei o Wi-Fi. Tava pegando um Wi-Fi aqui. Aqui tem, acho que tem Wi-Fi gratuito aqui em São Paulo, em alguns lugares, e aí ele de vez em quando pega. Então, vamos voltar ao pensamento. Teologia não é estudar Deus. Teologia é estudar as maneiras que estudaram Deus na história. Deus não se estuda, Deus não é cognoscível, né? Porque ele não existe, Deus existe. Então, Deus existe nas relações. Não existe Deus no indivíduo. Não tem como existir Deus na individualidade. Deus, ele é relacional. E aí a história que nós temos aí, a judaico-cristã, deixa bem claro isso. Deus, ele é um Deus relacional. Deus, ele não é um Deus individual. Não existe Deus no indivíduo. E quem disse isso foi ele, né? Quando ele fez o homem, e o homem só, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom. E não tem como ter Deus no indivíduo, sabe por quê? Porque um indivíduo só não consegue manifestar as virtudes de Deus. Porque as virtudes de Deus, ela é manifesta em uma relação. Não tem como
É que a gente está acostumado com a ideia do poder de Deus, né? Porque é o que todo mundo sabe de cor. Se eu perguntar para você assim, quais são os atributos de poder de Deus, todo mundo vai falar: onipotência, onipresença e onisciência. Esses são os atributos do poder de Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Em cima disso, a gente tem caminhado, corrido e se agarrado nisso, no que Deus pode dar, no que Deus pode fazer, no que Deus pode te ensinar, no que você pode conhecer, no que você pode obter, no que você pode fazer. Ali o exterior, o manifesto. No entanto, o que está por detrás do que manifesta, então, o que está por detrás do poder, são as virtudes. As virtudes é o que a gente não vê, é o invisível. As virtudes são o que está dentro, é o que está dentro. Então, dentro de cada ser humano existe virtudes. Dentro de você e dentro de mim existe virtudes. E o nosso exterior, as nossas relações, é manifesto as nossas virtudes. A gente manifesta as nossas virtudes. Então, por exemplo, vamos imaginar um pomar. A gente está aqui numa horta, né? Tem uma horta aqui, uma hortinha aqui. Então tem várias leguminosas, vários cereais, então várias frutas. Então é o seguinte, qual que é a virtude da laranja? Dá suco de laranja. Qual que é a laranja virtuosa? É a laranja que tem um suco doce, gostoso, bastante sumo, né? Pô, essa laranja é gostosa, docinha, boa. É a laranja virtuosa, né? Qual que é o cavalo virtuoso? É o cavalo que corre, que chega primeiro, que ganha. Enfim, virtudes é o que está dentro e você põe para fora, você manifesta. As virtudes, elas são manifestadas. Então é o seguinte, cada um de nós está lotado de virtudes, todos nós. E quando manifestamos as virtudes, o poder é manifesto. Então o combustível do poder precisa ser as virtudes. Para o poder acontecer, eu preciso querer pôr as virtudes para fora. E aí, pondo as virtudes para fora, o poder ele acontece. Onde está o poder da laranja? Quando ela dá suco. Entendeu? O poder é quando a virtude é expressa. Aí é o poder. Então Deus ele quis manifestar as virtudes dele. E aí, para manifestar as virtudes dele, o que ele fez? Manifestou um poder. Então, começou aonde? Na vontade. Ele desejou manifestar as virtudes dele. A vontade dele era manifestar as virtudes. E para manifestar as virtudes, ele manifestou um poder. Manifestou um poder. Vontade. Tudo começou numa vontade. Se eu tenho vontade e não tenho poder para realizar minha vontade, eu tenho um sonho. Se eu tenho vontade e tenho poder para realizar minha vontade, eu crio um propósito. Eu tenho vontade e tenho dinheiro para cumprir a minha vontade. Então eu consigo fazer a minha vontade. Então o que eu vou fazer? Eu vou cumprir a minha vontade. Pronto, crio um propósito. Vontade sem poder, sonho. Vontade com poder, propósito. Então Deus, ele teve uma vontade. E para cumprir a vontade dele, ele manifestou o poder. E ele criou um propósito. E qual que era a vontade dele? Revelar suas virtudes invisíveis. Ele não existia ninguém. Então, eu não existo, Deus não existe para mim. Você não existe, Deus não existe para você. Nós todos aqui não existimos, Deus não existiria para ninguém. Então Deus é amor. Quem que ele ama? Então assim, a vontade de Deus não é uma vontade de carência, né? Que Deus estava carente. Tem gente que fala, não, Deus estava carente. Mentira, Deus não tem sentimento. Deus não fica carente.
Deus não é isso. É que ele é uma ideia. E uma ideia faz o quê? Pensa, cria. Por isso ele é o criador, né? Você, quando tem ideia, você cria, você pensa, você cria e você faz as coisas. Tudo acontece numa ideia. Então Deus, por ser a ideia inicial, ele criou todas as coisas, porque ele é o criador e uma ideia cria. O Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 1, fala que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo está aqui. A palavra verbo ali no original é logos, que quer dizer pensamento. Então a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e versículo de número 1, diz que no princípio era um pensamento. Deus é o pensamento inicial, está na Bíblia. E o pensamento faz o quê? Cria. Por isso ele é o criador. Então ele pensou o quê? Pensou que suas virtudes seriam maravilhosas, reveladas. As virtudes são boas. Então o que ele faz? Ele cria todas as coisas. Para quê? Para revelar suas virtudes. O que impulsionou foi o que tinha nele. E o que ele é? A Bíblia fala que Deus é amor. Então Deus é amor. Então tudo aconteceu porque Deus é amor. E ele amou ao ponto de criar todas as coisas. Para quê? Para revelar suas virtudes. E quais são suas virtudes? Amor, graça e comunhão. E a gente, algumas, na grande maioria das vezes, usam isso no final da igreja. No final do culto, quando acaba tudo. O amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo mundo, e aquele que recebe, diga amém. No final, sem entender nada. Deus, ele é amor. E por ele ser amor, ele manifesta a graça. E para que a graça seja plena, manifesta, ele enviou o Espírito. Para que as virtudes aconteçam. Então, eu e você não somos fruto do acaso, não somos obra do destino, não. Nós somos protagonistas ativos da nossa história e da história da humanidade. Quando eu digo a nossa história, é a história do ser humano, que cada vez mais precisa evoluir. E como ele evolui? Pondo para fora as virtudes. Pondo para fora as virtudes. Expandindo, se conectando com Deus, com o universo, com o que é invisível. Então, o que tá dentro é o mais poderoso, é o que não morre, é o que não acaba, né? O que está fora é a matéria, é perecível, acaba, estraga. Então, o importante é o que está dentro. É isso que é o motriz, é o motor, é a força. Então, por que não a gente não faça de tudo, construa ferramentas e para conseguir... Tá travando aí? Então, para conseguir fazer o quê? Para conseguir pôr o máximo de Deus para fora na humanidade. E Deus, ele é amor. O amor é paciente, é bondoso, é benigno. Aí eu te convido a ler 1 Coríntios, no capítulo de número 13, a partir do versículo 4, diz assim, ó, o amor é. Então aquilo ali são as virtudes de Deus. E aquilo ali só pode ser revelado em uma relação. Não tem como, por isso que Deus só existe na relação. Deus não existe no indivíduo. Deus só existe numa relação. Tanto que a ciência diz que tudo é átomos e vazio. E os átomos ficam em movimento. E esse movimento do átomo e vazio, a ciência chama de relação. Então se você está vivo, você está em relação. Viver é relacionar-se. Relacionar-se é movimento. Então os átomos ficam se movimentando. Quando eles se chocam, pá, eles animam. Pum, animam. Dá vida. Então bastante movimento no átomo, bastante vida. Pouco movimento, pouca vida. Ó, fulano está morto. Está morto por quê? Porque os átomos pararam de movimentar. Pararam de se chocar. Porque movimento é choque, é transformação, é atrito, é batida.
O movimento da vida é pá, atritos, átomos com átomos, pá, 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 atrito. Então a relação, ela causa atritos, a relação, ela causa afetos. Afetos, as relações causam afetos, pá, pá, pá. E os afetos, a gente responde ele com a alma, e a gente sente no corpo, e a gente recebe no espírito os afetos. Então a gente recebe os afetos, pá, pá. E aí, como a gente responde aos afetos, a gente chama de sentimento. Então, viver relacionamento são afetos, são atritos, você está vivendo, você está em relação o tempo todo. Eu estou agora nesse momento em relação com o sol está me queimando, eu estou tendo calor e tal, é o tempo todo sentado aqui, estou tendo relação com a terra que está gelada na minha bunda, enfim, o tempo todo você está em relação, e assim com pessoas, relacionamento, e os relacionamentos são afetos, você está afetando e sendo afetado o tempo todo. E como a gente responde aos afetos, a gente chama de sentimento. Então, eu senti dor, né? Eu senti frio. A Tabata teve uma relação com o sofá, pum, e quebrou o dedinho do pé. A relação dela com o sofá fez um trauma no dedo do pé dela. Então, a relação dela nos seus afetos a traumatizou. Ela teve uma relação dura, pá! Sofá, quebrou o dedinho. E essa relação a traumatizou. Houve um trauma no dedo dela. E ela foi no médico e arrumou uma botinha, colocou uma botinha no pé dela. E aí é o seguinte, ela curou o trauma. Foi lá e tratou o trauma, curou o trauma. E voltou a andar normal. Então, viver relacionamentos são afetos. Afetos a gente responde com sentimentos, e os sentimentos nos geram um entendimento, e o entendimento um comportamento, e o comportamento um destino. Nós somos isso, somos átomos em movimentos, afetando e sendo afetado, e nesses afetos temos sentimentos que nos vai dar um entendimento e nos vai gerar um destino, que vai gerar um comportamento para cada um. Somos isso. Então é o seguinte, vamos lá, eu dei essa introdução para falar da guerra, porque um monte de gente está perguntando para mim da guerra, só que é o seguinte, a guerra não é isso, né? Não, isso é guerra, vai, vamos lá. Mas o problema não é esse, não é isso. O ser humano, ele não evoluiu junto com a tecnologia. Não evoluiu. O mesmo ser humano que lá atrás andava de jumento, andava de cavalo, andava com aquelas bigas em Roma, de charrete, é o mesmo ser humano hoje. A tecnologia evoluiu. Mas, olha aí, a gente está em meio a uma guerra. Estamos no meio de uma guerra. Aí você pode dizer para mim assim, não, mas ele ficou melhor. Com certeza. Né? Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, com certeza, a humanidade está melhor. No entanto, isso não quer dizer que está evoluída. Me diga algo que o ser humano está fazendo que não era feito no ano 1000, no ano 1, no ano 800 a.C. O que de diferente? Como humanidade, né? Porque a gente vai falar, não, porque criou o quê? Naquela época criaram as pirâmides do Egito, né? Olha o sistema de arquedutos da Grécia. Isso é doido. A tecnologia, a engenharia dos caras era violenta. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas vamos lá.
Então, a humanidade, quando ela vira dicotômica, essa dicotomia, ela é extremamente prejudicial para nós como seres humanos. Você pensar diferente de mim não quer dizer que somos inimigos. Não é porque você é laranja e eu sou goiaba, ou você é limão e eu sou caqui, que nós somos inimigos. Somos frutas, cada um com um propósito, cada um com uma missão. Porque se todo mundo fosse laranja, o que seria dos caquis? Se todo mundo fosse goiaba, o que seria das mangas? O que seria de nós? Porque cada uma tem as propriedades, as vitaminas. Então, quando a gente quer uniformizar, quando a gente quer colocar na moda, colocar na média, tornar medíocre, a palavra moda vem de média, que vem de medíocre. E vem de medíocre, sabe por quê? Porque a primeira vez que a palavra talento ela surge na história, ela surge para dar o nome aos pratos da balança. A balança ela era uma haste assim, com 2 pratos do lado, e aí é o seguinte, aqueles pratos chamavam talentos. E a balança não tinha o mesmo significado que tem hoje. Hoje foi ressignificado. Mas naquela época vivia de escambo, então você plantava laranja e eu goiaba, você tinha ouro e eu chumbo. Então você trazia a sua laranja e eu a minha banana. E aí colocava cada um de um lado. E o foco da balança não era medir ou julgar ou o meio. O foco não era o meio. O foco da balança não era o médio. Não era crer no médio. Não era no médio crer. O foco da balança não era crer no médio. Não era no médio crer. Não era tornar medíocre os talentos opostos. Havia talentos opostos. Laranja é laranja, banana é banana. 2 frutas, cada uma com as suas especificidades. Não são iguais, mas são reais, são frutas, e cada uma tem a sua função. Laranja, vitamina C, banana, potássio. Então eu e você não somos diferentes. Somos iguais porque temos a mesma origem, surgimos da mesma ideia, temos a mesma natureza interna. No entanto, somos diferentes, porque cada um tem uma função nessa grande engrenagem chamada Terra. Você é uma peça fundamental para que isso rode. E quando a gente uniformiza, a gente fica muito engessado. Corre um sério risco de ser apenas massa de manobra de líderes maniquistas, egoístas, arrogantes, mentirosos, avarentos, dinheiristas, gananciosos, inescrupulosos, larápios, raposas. E corremos risco, um sério risco, de cair na mão desses caras. Então, a ideia é que a gente possa pensar. E eu não estou trazendo nenhuma resposta e nenhuma certeza. Pelo contrário, eu trago dúvidas. Porque a dúvida nos move. A dúvida nos movimenta. As certezas nos paralisam. E certeza não é verdade. Certeza não é verdade. Eles tinham certeza que Jesus era um bandido, tanto que mataram ele, e não era verdade. Pronto. Quantas certezas você tem e depois você vê que não era verdade? Ah, eu era cheio de certezas. Certeza não é verdade. Então, eu quero que você pense. Então eu não estou trazendo resposta, nem dizendo que é o certo, que é errado e que é assim. Eu estou trazendo o que é. E a gente vai ver
se estamos no caminho certo. Então olha que loucura, a dicotomia é violenta. E a gente está vivendo um mundo assim, dicotômico. Né? Por quê? Porque quando a gente divide, a gente enfraquece. Não existe indivíduo, não existe Deus, ou seja, não existe vida na individualidade, só na relação. Isso daí é fato. Por que os tiranos querem povos? Por que os tiranos querem conquistar cidades? Não é por causa de dinheiro, é por causa do povo. Sem povo não tem Deus e não tem vida, não tem. De que te vale? O que faz um rei? O povo. Você pode falar assim, ó, eu sou rei do Goió aqui, ó. Sou o rei do Goió. Acabou, velho. Você é rei de quem? Do Goió. Cadê seu povo? Para você ser rei, você tem que ter um povo. Para você reinar sobre eles. Se não tem povo, você não reina. É simples. Então o poder está no povo. Não está nas riquezas. O povo é um banco. O povo é a potência. É o povo que move tudo. Então o que acontece? É muito fácil um larápio usar do povo para o seu bel prazer. Em nome de Deus. E aí quando a gente não entende as maneiras que estudaram Deus, as maneiras que Deus se revelaram, as maneiras que Deus apareceu, quando a gente não entende isso, fica muito fácil de ser enganado, porque tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. Só que como Deus, ele é relacional e ele vive dentro de uma relação, de uma comunidade, da humanidade. Então qual que é o grande problema? O que tem alimentado? O que tem alimentado esse Deus? Entendeu? Porque é o seguinte, o Deus, ele é pensado por nós. E a gente vai pensar esse Deus conforme a nossa cultura. Se você está no Brasil, você vai pensar um Deus conforme os brasileiros. Se você está na China, você vai pensar um Deus conforme os chineses. Se você está em Vladivostok, você vai pensar um Deus como os russos. Se você tiver... Ficou fácil, né? Então a gente pensa Deus conforme a nossa cultura. Então, a cultura tem tudo a ver com a maneira com que Deus revela quem Ele é. E quem normalmente diz quem Ele é? Quem está no poder e no controle da cultura. Então a melhor maneira de ficar forte nessa cultura é dividindo. Porque quando eu divido, eu enfraqueço. Porque na soma, Deus está. Porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E Deus, ele só existe numa relação. Então numa relação, Deus está ali, na relação. E Deus é amor. E aí vai lá, lê lá depois, 1 Coríntios 13, a partir do 4, falando que o amor é aquilo que a gente é. A gente é amor, a gente é paciente, a gente é bondoso, a gente é benigno, a gente não inveja, não suspeita mal, não buscamos o nosso interesse, tudo sofremos, tudo cremos. Nós fazemos isso? Isso é Deus. Tudo começou na vontade de Deus. E para cumprir a vontade dele, ele manifestou o poder. Se tudo começou numa vontade, por que você vai para a igreja buscar poder de Deus? Porque o que se vende aí é poder de Deus. Receba o poder. Hoje venha receber o poder de Deus. O poder de Deus estava forte. Por que só se vende o poder de Deus? Se na verdade tudo começou com uma vontade. E se você entender a vontade, o poder ele manda, porque a vontade é dele. A vontade é dele. Então se você está na vontade dele, o poder para cumprir a vontade ele manda. Mas quando a gente busca o poder, sem entender qual é a vontade, então a gente busca poder para quê? Para cumprir a nossa vontade. Para cumprir a nossa vontade. E a nossa vontade qual que é? Se não for a vontade certa, aí é mentira. É tudo mentira. Aí é tudo ilusão. A verdade é o amor.
E se eu não estou no amor, eu estou na mentira. Eu estou na mentira. Porque a verdade é o amor. Essa é a verdade, é o amor. E aí, quando eu não estou no amor, eu estou na mentira. Putz, aí zoou. Aí ferrou. Por que ferrou? Porque aí é muita coisa para enganar a gente. Porque tudo é mentira. Um monte de coisa. Então, por exemplo, se Deus ele é social, ele vai refletir as necessidades sociais. E aí, o que vai acontecer? Se a gente está vivendo hoje numa sociedade extremamente consumista, mas sociedade extremamente consumista, materialista, provavelmente o Deus que vão apresentar para nós é um Deus consumista e materialista. E aí é mentira. Aí é mentira. Entendeu? E aí, como é uma mentira? E por que é uma mentira? Porque tudo é uma perspectiva. A gente gira tudo em torno de perspectivas. Então, por exemplo, você entende que uma árvore é árvore porque você sabe o que é uma árvore. A verdade de uma árvore. Por isso que você olha para um carrinho de hot dog e sabe que não é uma árvore. Você fala, não, isso aí é um carrinho de hot dog, isso não é uma árvore. Por que você faz isso? Porque você tem a verdade de uma árvore. Você tem a verdade de uma árvore. Você tem a ideia, o conceito de que é uma árvore. Então pode ter IP, pode ter pau-brasil, pode ter vários tipos de árvores. Mas você tem a ideia real de uma árvore. E aí você então não se engana. Você olha para uma árvore e sabe, uma árvore é isso. Aí você olha para um ferro, você fala assim, não, isso aqui é um ferro. Porque você tem noção. Então quando a gente não tem noção de quem somos, então fica fácil de ser enganado. E o que eu estou dizendo é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é amor. A nossa missão como Deus aqui é revelar um pedacinho desse amor dele aqui. E amor não é sentimento, amor é atitude. Normalmente quando você precisa amar, é que seu sentimento tá ruim. Por quê? Porque você só vai ter paciência quando alguém te irrita. Você vai ter só paciência quando alguém te irrita. Se ninguém te irritou, para que você vai ter paciência? Fala pra mim. Então, a Tabata me amar quando eu dou um carro zero pra ela, isso não é amor, isso é dívida. Agora, ela me amar quando eu a irrito, a magoo, a confundo, você acha? Aí é amor. Porque ela merecia, eu merecia que ela me desse um soco. E aí o que ela faz? Mesmo com ódio, com raiva, desejo de me matar, de arrancar minha cabeça, o que ela faz? Me ama. Como? Não arrancando minha cabeça. Fica brava, porque o sentimento, ele vem. Então não é ser trouxa. Não é assim, eu amo, não. Você tem raiva, ódio. Algumas vezes eu tenho vontade de pegar um taco de beisebol e bater em algumas pessoas assim, até o taco quebrar ou meu braço cair. Dá umas 900 caibradas na cabeça. Tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer isso com várias pessoas. Várias! Depois da pisar assim, pisar na cabeça, nos miolos, esmagar eles assim. Nossa, que horror! É verdade, eu tenho vontade. Mas não faço, porque eu não me movo pelos meus desejos. Então eu amo como? Não fazendo isso. Não matando, sendo paciente, perdoando. Eu perdoo. Perdoar não é... tem gente que fala assim, não senti de perdoar. Não. Você só precisa perdoar se você tiver com raiva. Se não tiver com raiva, não precisa perdoar. Então, eu não senti de perdoar. Então você nem tá com raiva. Porque a raiva é o combustível do perdão. O ódio é o combustível do perdão. A ira é o combustível do perdão. Acabou. Então perdoar não é sentimento, é atitude. Então, quando eu tô com muita raiva, eu tenho que perdoar. Pronto, acabou.
Então olha só, se você entender que você tem um poder gigantesco, e o poder que é gigantesco está dentro, não fora, você vai entender que o que importa é o externo. É a ideia inicial. Árvore, ideia de árvore. Então a ideia inicial, esse é o que importa. Que a gente pode falar que é o espiritual, que é as ideias. E o material é o efêmero, é o passageiro, é o transitório, é o que pouco importa. Então quanto mais eu me movo pelo que importa, menos o que importa me afeta. Por exemplo, quando eu entendo que é a ideia que vale, que é o que está dentro e não o que está fora, eu não busco, eu não consumo, eu produzo. Você frutifica, multiplica, você não come. Você não come. Você foi feito para frutificar, para multiplicar. Você é resposta, você sempre é ativo. Você não está aqui para receber. Porque a primeira coisa que o homem ouviu de Deus em Gênesis 1:26 foi: frutifique, multiplique, encha a terra e governe. E você está aqui para frutificar, multiplicar, governar. No seu sentido, em quem você é. A laranja governa sendo laranja, a goiaba governa sendo goiaba, o caqui governa sendo caqui. Então você governa sendo quem você foi feito para ser. E aí vem então o adversário. A palavra que traduziram ali por diabo é ego. O ego fala para o homem assim: não, primeiro come, primeiro recebe, depois você dá. Primeiro recebe, depois você dá. Olha que loucura. O homem estava aqui para dar, para doar, para entregar, para servir. Aí o ego falou: não, primeiro você recebe. Por quê? Porque Deus é amor, e o amor é altruísta. O adversário do amor é o egoísta. Então, Deus é amor, nós somos feito amor, então a gente está aqui para amar. Aí o adversário do amor, que o amor é altruísta, é o egoísta. Então o ego falou para o homem: não, se beneficie primeiro. E aí traduzir a palavra ego do hebraico para diabo. A palavra que colocaram lá, diabo, na verdade no original é ego. É ego. Porque Deus é amor, o amor é altruísta, o adversário de Deus, o ego, o egoísta, o diabo. Então você está dizendo que o diabo é o ego? É isso aí. Conheceu o diabo agora. E aí é o seguinte: ele ouve o ego e agora ele quer primeiro receber para depois dar. Ele inverte quem ele é. Pronto, ferrou. Está dizendo que para ele ser quem ele é, tá fora. Ferrou, mano. Se você precisar de coisas externas para ser quem você tá ferrado. Porque tem muita coisa externa. Então o que você precisa do externo? Para colocar, eclodir o interno que está dentro de você. Está dentro de você. Você precisa para colocar para fora tudo o exterior. A semente, uma semente, tudo que ela precisa, um caroço de laranja para ser um pé de laranja, está dentro dela. Tudo que ela precisa. Então quando você coloca ela na terra, sabe o que acontece? Ela usa os minerais da terra, o sol, a água. Ela usa o externo para quê? Para eclodir, para pôr para fora o que está dentro, para e nascer um pé de laranja. Então você vai usar todo o externo para colocar para fora o que está interno. Ninguém coloca dentro nada de você. Você põe para fora. Você não precisa de nada externo. Nada. Não é lendo um monte de livro, fazendo um monte de curso, gastando horrores em cursos, pagando aí fortunas para ficar lá recebendo informação. Informação é consumo. A gente está vivendo uma sociedade de consumo. Você está cheio de informação, mas uma informação que não te move te aliena. Uma informação que não te move te aliena. O que adianta ter um monte de curso, entender tudo, saber falar todo assunto e não se mover por isso? Porque a informação, ela tem que te mover. Imagine uma semente que ela recebe a terra e ela não desenvolve, ela não cresce, não vira uma árvore. O que acontece? Ela morreu, não vingou. Então você, essa semente, você precisa receber o que está fora, as informações, mas para pôr para fora o que está dentro, para crescer, para vingar, para desenvolver, para evoluir.
E não é mágica. Eu dou aula já há alguns anos, né? E assim, eu vejo as pessoas, eu fico olhando e falo, meu Deus, quando alguém vai entender? Porque é o seguinte, não é ler, não é decorar, não é saber falar, aquilo ali é para viver, é para pôr na prática, é para praticar. Toda vez que você pega uma informação e você manifesta essa informação, ela cria vida. Então aquela informação agora é vida, agora o verbo se encarna. Toda vez que você vive uma informação, o verbo se encarna. Então Deus, ele só existe quando você o revela, e Deus é amor. Então quando você ama, Deus ama. Deus não existe se você não mostrar Ele. O que existe é o Deus mentiroso. Porque aí o que existe é o Deus criado pelo lado de fora. Toda religião te apresenta um Deus fora. A palavra religião, religare, religar o homem com Deus. Então assim, se ela vai me religar com Deus, é que Deus está fora. Mas mentira, Deus está dentro de cada um de nós. Ele fala isso, está na Bíblia. Ele fala assim, ó, eu não habito em templos feitos por mão humana, e Ele veio morar em nós. Eu habito em vocês. Ele fala, nem sou servido por mãos humanas. Acabou. Isso está lá na Bíblia. Então Deus não existe. Ele só existe quando o revelo. Foi por isso que Ele criou todas as coisas. Porque Ele teve uma vontade. A vontade dele era revelar as virtudes dele. E as virtudes dele é o amor. E para cumprir a vontade, Ele manifestou um poder, criando todas as coisas. Então, eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito denso essa live. Eu falei que ia vir com informação. Então assim, vai ficar muito denso. Assista de novo, assista de novo, assista de novo. Entenda isso que eu estou falando. Eu vou dar sequência depois. Vou dar sequência nesse assunto. Porque assim, não tem como eu falar direto da guerra se a gente não entender isso aqui. Aí depois aí você vai entender. Aí já era. Quando a gente for chegar para falar, você já está entendendo tudo. E quem sabe a gente muda essa humanidade. Porque amar o próximo não é amar o seu vizinho, não é amar a sua avó, seu cunhado, sua sogra. Não, amar o próximo é amar o próximo humano que a gente vai deixar aí. Qual é a próxima humanidade que a gente vai deixar aí? Meu Deus, nós somos a geração mais ansiosa que já houve na história. Impossível isso, não podemos aceitar isso. Eu vivo nessa geração, eu não posso aceitar em ser a geração mais ansiosa do mundo. Não, eu não aceito. Desde 2018, quando a gente recebeu esse título pela ONU, eu estou falando disso, eu não aceito. Eu montei aquela peça, aquele stand-up para falar isso, porque eu não aceito. Enquanto eu estiver aqui nessa geração, nessa terra, eu não vou receber esse título, eu não vou ser a geração mais ansiosa. Nem que eu lute sozinho, mas eu não aceito. Não dá. A gente está aceitando isso calado. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas assim, então eu vou parar aqui. Olhe de novo, né, e eu vou dar continuidade. Fechou? Pessoal, valeu estar com vocês. Ó, vai rolar Maêutica dia 28, 29... Não, 27, 28, 29, 28, 29, 30, negócio assim. Vai rolar Maêutica aí, cara. Se você quiser participar, dá um toque aí, fala comigo no privado aí, que aí eu passo as informações pra colar lá. Vai ser top, hein, mano. Só que é o seguinte, é botão vermelho. Se fizer esse curso Maêutica, já era, mano. Já era. Não volta mais. Então pensa bem. É, melhor pensar bem, vai. Fala demais. Fechou? Valeu, bom domingo e até a próxima.